Fala aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aulinha rápida sobre potências e as suas propriedades, ou as famosas regras de potenciação. Tudo bem? Eu vou elencar 6 propriedades aqui, tá bom? Que, digamos assim, todas as contas com potência dá para você fazer com elas, certo? De maneira bem geral. Tudo bem? Vamos direto para a gente não perder tempo, tudo bem? Então, uma propriedade que eu vou chamar de propriedade 1, eu vou escrever só com linguagem matemática, tá bom? É que qualquer número, tudo bem, elevado a 1 é o próprio número, tá? Só isso, não me interessa. Um exemplo qualquer, por exemplo, 2 elevado a 1 é 2, tá bom? Isso vale para negativos também. Menos 1 elevado a 1 também é menos 1, tá bom? Propriedade bem simplesinha. Uma outra propriedade que a gente poderia falar é uma propriedade acerca do número 1, certo? E do número 0. Então, se eu tenho x não, 1 elevado a qualquer número, eu tenho que isso é sempre igual a 1, tá? Potência de base 1 sempre vai dar 1, não me importa, tá bom? E uma outra seria que qualquer número elevado a 0 seria 1. Calma aí, calma aí. Qualquer número, x tem que ser diferente de 0, tá bom? A partir de agora, essa é a nossa lei. 0 elevado a 0 não dá para fazer, tá bom? 0 elevado a 0 é um caso problemático, é uma indeterminação que a gente simplesmente não sabe calcular, tá bom? Então, eu vou acabar aqui cometendo um certo abuso de linguagem, quando eu falo assim, para qualquer número, isso aqui dá sempre certo, eu estou sempre excluindo o caso 0 elevado a 0, tudo bem? Então tá, qualquer número tirando 0 elevado a 0 é sempre 1, tá? Uma propriedade que a gente pode chamar de propriedade 3 seria envolvendo potências de mesma base, tá? Multiplicação e divisão de potências de mesma base. Então, se eu tenho um número elevado a uma certa potência, multiplicado pelo mesmo número elevado a uma outra potência, isso aqui é multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Um exemplinho disso seria 3 elevado ao quadrado multiplicado por 3 elevado à quarta potência. Olha só, isso aqui fica 3 elevado a 2 mais 4, tá bom? Ou, de maneira geral, 3 elevado a 6. Beleza? E a divisão de potências de mesma base, olha só, x elevado a k dividido por x elevado a y, isso aqui seria x elevado a k menos y, certo? Então, divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Como um exemplo, a gente teria 3 elevado a quarta dividido por 3 ao quadrado. E aí fica 3 elevado a 4 menos 2, que dá 3 ao quadrado, tá bom? Se você faz a conta, desenvolve o 3 à quarta potência, o 3 ao quadrado, faz a divisão, vocês vão ver que o resultado é exatamente o mesmo. Beleza? E aí, uma outra propriedade, ela envolve potências de bases diferentes, certo? Mas com o mesmo expoente. Olha só. Se eu tenho algo assim, ó, x elevado a k multiplicado por y elevado a k, isso aqui seria, ó, eu posso fazer a multiplicação das bases e eleva ao mesmo expoente, tudo bem? Potências de bases diferentes que estão sendo multiplicadas, mas com o expoente igual, a gente pode dar essa juntada, tá bom? Como um exemplo disso, seria um 2 ao cubo vezes um 4 ao cubo. Isso aqui seria simplesmente a multiplicação de 2 vezes 4 elevado ao cubo, certo? E aqui dá 8 elevado ao cubo. Beleza? Uma propriedade número 5 seria o seguinte, olha só. Uma propriedade número 5 seria a propriedade da multiplicação de potências, tá? Então, se eu tenho uma potência, um número x elevado a um número k, tudo isso elevado ao número y, isso aqui é conserva a base e multiplica os expoentes, certo? Um exemplo, 3 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a, não sei, 3 de novo, olha só, isso aqui é 3 elevado a 2 vezes 3, que é 3 elevado à sexta potência, tá bom?
muita propriedadezinha, né? Vocês vão ver que depois eu vou dar um exemplinho de algum lugar que você pode usar isso ao seu favor, tá bom? E tem uma última propriedade que a gente pode chamar de P6, que seria a propriedade das potências com expoente negativo, tá bom? Então, se eu tenho uma potência, uma base, e eu elevo ela a um expoente negativo, como que eu faço isso? Uma potência com expoente negativo, eu aplico a potência no seu inverso, ou seja, o inverso de x é 1 sobre x, e eu aplico a potência aqui, tudo bem? Isso é 1 elevado a k dividido por x elevado a k. Por isso que às vezes você vê a simplificação assim, ó. Opa, k não, aqui é x. X elevado a k, tá bom? Às vezes você vê esse passo e esse passo aqui direto, tá bom? Mas essa não é a forma completa, tá bom? Você tem esse passinho aqui no meio, ó, que faz total diferença. Sabe por quê? Se você tem, por exemplo, uma fração 3, vou fazer isso aqui um pouquinho maior, você tem uma fração assim, ó, 3 sobre 2 elevado a menos 4. E aí você tem que inverter, né? Então isso daqui é, se você for fazer um passo a passo direitinho, você vai fazer que é 1 sobre 3 sobre 2, tudo isso elevado a 4, tá? Mas o inverso de uma fração é simplesmente o numerador e o denominador trocam de posições, certo? Meu microfone desligou sozinho, desculpa. Então isso daqui é 2 sobre 3 elevado à quarta potência, tá bom? E isso daqui é 2 à quarta dividido por 3 à quarta. Tudo bem? Essas são as básicas, propriedades básicas de potenciação, tá? De maneira bem rápida. Como que a gente pode fazer uso delas em alguma conta muito esquisita, né? Contas com notação científica, acaba aparecendo muito, tá? Mas se você começou a partir do 7º ano, você já está sabendo regra de potenciação. Então, olha só. Pensa comigo. Se aparece algo assim, ó, bora simplificar o número? Tá bom. E ele te dá uma coisa assim, ó, 4 ao quadrado vezes 2 ao cubo dividido por 8 ao quadrado. Você fala, nossa, eu vou ter que fazer essa conta, cara, não acredito. Vamos simplificar? Olha só, 4 ao quadrado, a gente pode reescrever ele como 2 ao quadrado. Então, olha, 2 ao quadrado, certo? Mas o 4 estava elevado ao quadrado. Então, vou fazer parênteses, esse cara aqui, ó, está elevado ao quadrado, certo? E aí a gente tem o 2 ao cubo, que eu não vou mexer com ele ainda, tá bom? 2 ao cubo. Dividido, bom, você já deve ter percebido, como eu chamei 4 de 2 ao quadrado, 8, por um acaso, é 2 ao cubo. Então eu faço a mesma substituição. 2 elevado ao cubo e o 8 já estava elevado ao quadrado. Tudo bem? Deixa eu ver se dá para eu mexer com o marca-texto. Olha, esse cara todo aqui, ó, tá em verde, virou verde, beleza? Tudo bem? E aí esse cara aqui, ó, que eu consegui marcar, virou esse cara aqui em vermelho. Tudo bem? Esse tipo de simplificação, gente, ele é bem útil mesmo, tá? Ele evita muita conta quando você está mais avançado, você tem um certo manejo, evita muita conta. E aí vamos usar propriedades. Ó, potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 2 dá 4. E aí aqui tem o 2 ao cubo, que eu não mexi nele. E embaixo, de novo, potência de potência. 3 vezes 2, 6. Olha aqui. 2 à quarta vezes 2 ao cubo, vamos lembrar? Propriedade número 3, ó, multiplicação de potências de mesma base, certo? Vou fazer o quê? Conservar a base e somar os expoentes. Isso dá 2 a 7. E embaixo eu tenho 2 a sexta. Propriedade número 3 de novo. Olha aqui. Divisão de potências de mesma base, certo? Conserva a base, subtrai os expoentes. Vou conservar a minha base e subtrair. 7 menos 6 é 1. 2 a 1 é 2. Então, toda essa conta aqui dá 2, certo? É um exemplo de como a gente pode usar a simplificação de
frações, simplificação de potências através das regras de potenciação. Tudo bem? Espero ter sido claro. Tchau, até a próxima. Tamo aí, beleza? Já já tem mais. Tchau, tchau pra vocês.